Boa noite. Cansado por regressa hoje com uma entrevista particular ao Dr. Carlos Alberto, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, mas para além de Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, além da função de gestor, também tem o seu perfil de homem de cidadão, o seu perfil de homem de comunidade, que tem também passagens e executa e atividade na comunidade local, nas coletividades. Eu, Carlos Alberto, além de economista também, que é muito importante dizer que é economista, porque os economistas às vezes são postergados para segundo plano, porque há economistas e economistas. Carlos Alberto, quem é o Carlos Alberto? O Carlos Alberto, depois disso tudo que o Figueiredo falou, é também um amigo, ou seja, para além disso, o Carlos Alberto é também, para o amigo Figueiredo, é um amigo. Mas naquilo que aqui diz respeito à nossa conversa, o Carlos Alberto, além de um cidadão normal que se preocupa com os problemas normais do dia-a-dia, tenta de alguma maneira dar dimensão à sua intervenção coletiva e à sua vida na comunidade, participando em diferentes coletividades, defendendo causas, estando próximo daqueles que mais precisam quando é possível, de alguma maneira trabalhando com os jovens e com as crianças, que são, digamos, um objetivo sempre presente naquilo que pode ser a defesa do nosso futuro. E, portanto, sou uma pessoa normal que somente não me acomodo, não me resigno àquele espaço do conforto do dia-a-dia permanente, e tento de alguma maneira deixar valor acrescentado para que no fim do percurso, porque esta nossa vida é uma passagem, que no fim do percurso se possa olhar e dizer valeu a pena. Isso vem a propósito de uma recente notícia que punha o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa como um hospital, um centro hospitalar que se preocupa com a questão da humanização da saúde, porque é sempre um fator importante para a saúde esta humanização. Nem sempre a saúde tem sido humanizada. Achas que é relevante essa humanização que de facto estás a impor no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa e que será uma ideia a repercutir nos outros hospitais? Sim, vamos lá ver, eu não acho que eu esteja a impor, porque as questões nunca são de imposição. Exatamente. Ou temos a gente atrás de nós a levar, ou... Claro, se há mérito nesta nossa iniciativa, e julgo que há, o mérito é de trazer à discussão do dia-a-dia um aspecto que é absolutamente fundamental para todos nós. Inevitavelmente, de uma maneira ou de outra, todos acabamos por passar pelos hospitais e todos acabamos por ser clientes, utentes, o que seja, destas instituições de saúde. E é absolutamente fundamental que, dentro destas instituições, se crie um clima de humanização verdadeira, que não seja um mero slogan, porque muitas das vezes eu tenho que dizer, vejo expressões do tipo, colocamos o doente no centro do sistema. Mas depois no dia-a-dia não é nada disso que acontece. No dia-a-dia o doente chega para uma consulta que estava marcada às 8 e depois não aparece quem o devia atender às 8. O doente está perdido dentro dos corredores do hospital ou de uma clínica e não aparece ninguém solícito a explicar-lhe para onde é que ele deve ir. O doente vem de muito longe, apanha o transporte público e chega ali e não há a preocupação de perceber que ele a seguir tem que apanhar o transporte de volta. O doente vem para o hospital, muitas das vezes acompanhado de um familiar que perdeu o emprego naquele dia, ou faltou ao emprego para trazer o pai, a mãe, ou o que seja, e depois vai ter que voltar o mais rapidamente possível. Enfim, o doente vem em dificuldade e a cadeira de rodas está sem o apoio do pé e não há a preocupação de ver que aquele apoio é fundamental para que a pessoa tenha alguma comodidade. Enfim, há um sem número de situações
que nós temos que trazer à discussão do dia a dia. E temos que as trazer da forma muito transparente, porque se nós estivermos a fazer de conta, se estivermos a esconder, nunca mais vamos resolver este assunto. E isso não é uma questão de dinheiro. Às vezes é uma questão não é uma questão de dinheiro. Definitivamente. É uma questão de disponibilidade. Atitude. Eu muitas vezes tenho usado a expressão, de alguma maneira, enfim, que eu considero muito feliz do Obama quando fez o discurso de posse do Yes We Can, porque há muitas coisas que é mesmo isso. Se nós quisermos, fazemos mesmo. Agora, está nas nossas mãos querer, não é? E dar o passo para fazer. Às vezes, eu felizmente não tenho sido grande utente dos hospitais, mas ainda ontem estive com a minha mãe e encontrei auxiliares de ação médica muito disponíveis para o trabalho. Mas não é uma coisa que seja frequente. O que é preciso fazer para trazer às pessoas todos os intervenientes no setor da saúde, para que aquela pessoa que está lá, que está doente, que está fragilizada e que nunca mais, ou mais que nunca, precisa de se sentir acarinhada, mimada, bem tratada, porque às vezes o familiar também tem a responsabilidade, porque não sabe ser amigo, quer dizer, não sabe ser amigo sim, vamos chamar amigo do tratador. Mas este é algo que pode ser, de facto, explicado ou comunicado ao trabalhador, não achas? É verdade, mas nós temos que também mudar as abordagens, porque nós, nos hospitais e nos outros sítios, vemos muitas vezes ações de formação que tentam sensibilizar para... razão, não é só nos hospitais, é noutros sítios também. Mas é preciso, primeiro, que a sociedade como um todo crie uma determinada consciência de estar com os outros de modo diferente. Mas também, vamos lá ver, os profissionais de saúde, e no caso concreto que estávamos aqui a falar, os profissionais de saúde, muitas das vezes eu tenho dito, sem que isto queira dizer que não há profissionais de saúde exemplares, e muitos deles são dedicados, exemplares, portanto, disponíveis, porque também é bom perceber as dificuldades em que muitos profissionais de saúde vivem, porque têm que fazer noites, fins de semana, domingos, abdicar das famílias, etc. Portanto, e este é uma ressalva que é preciso fazer-se, porque muitas das vezes há incompreensão da parte dos cidadãos para este aspecto que não é fácil de lidar. Mas, depois, dito isto, nós temos também que trazer a outra componente, a componente humana. Eu, às vezes, como exemplo muito simples, digo o seguinte: um profissional de saúde, para dizer um médico, um enfermeiro, só para que se perceba, de cada vez que tem que se deslocar a uma repartição de finanças, a um banco, a uma estação dos correios, ou o que seja, convive mal quando chega lá e tem que esperar 10 minutos, vê um funcionário a falar para o lado, não é atendido de imediato, etc. Agarrado ao telemóvel, o que seja. E, portanto, eu, às vezes, provocadoramente, tento dizer: se isto é assim quando estamos do outro lado do balcão, vamos então incorporar este comportamento quando estamos do lado de cá. E perceber que quem está à nossa frente, se veio ao hospital, veio porque necessita, porque não conseguiu resolver o seu problema sozinho e, portanto, vem à procura da nossa ajuda. E, nesse sentido, nós temos que olhar para ele como se fosse um de nós, ou um nosso familiar, e a coisa muda completamente, porque, de facto, temos que perceber a angústia, a ansiedade e agir de um modo colaborativo. E eu, às vezes, pode nem ser bem interpretado, mas eu acho que temos que ter amor naquilo que fazemos. Eu, por acaso, estava aqui a pensar aquilo que estavas a dizer e estava a pensar comigo a dizer que a gestão não é só os números, não é? Não. A gestão é incutir um bocado o espírito de ação ou o espírito de missão naquilo que estamos a fazer. A gestão é muito mais do que números. Aliás, eu diria, nós somos os dois economistas e, portanto, os números fizeram parte do nosso percurso académico e tal. Mas a verdade é que, chegado ao mundo do trabalho, os números são só uma ferramenta. São só uma ferramenta que serve para aquilo que temos que fazer. As pessoas... E isto tem que ser muito mais do que um slogan, porque muitas vezes vemos esses slogans espalhados nos políticos e em muitos sítios. Mas as pessoas não podem ser só o slogan de as pessoas primeiro. Não, tem mesmo que ser a finalidade do nosso trabalho. Carlos, temos vivido momentos muito difíceis na saúde, com as greves no setor
setor, nomeadamente os enfermeiros, não só. Os médicos hoje estão um bocado mais serenos relativamente a greves, mas as greves cirúrgicas da saúde dos enfermeiros têm tido repercussões muito fortes no setor. Porquê? Se hoje nós assistimos que o Governo estabilizou o horário laboral das 40 para as 35 horas, se descongelou carreiras, se aumentou os salários, o porquê deste descontentamento? É de facto uma análise que nos leva a abordagens que às vezes são paradoxais, ou seja, nós de facto... Será pura e simplesmente político-partidária? Não é só político-partidário, porque os sindicatos não fazem só, digamos, reivindicação partidária, é política, não é? Portanto, é reivindicação... Quando vemos uma bastonária da ordem dos enfermeiros... É reivindicação corporativa, mais do que político-partidária. Mas uma bastonária que deveria ser o guardião da profissão, invocar para a greve, nós estamos a ter uma visão muito partidária da greve. Eu não sei se aquilo é partidário, ou seja, o que eu acho é que é inquestionavelmente um exacerbar de defesas corporativas que, pronto, nós não estávamos habituados. É um mundo novo que estamos a viver, até mesmo a forma de financiamento da campanha, financiamento da campanha em crowdfunding e tudo isso, portanto, que é uma coisa... pronto, que nós não estávamos habituados a ver. Agora, o que eu acho, e isso sim para mim que é surpreendente e de facto vai ao contrário de todas as expectativas que nós tínhamos, é que enquanto cá tivemos a Troika, enquanto cá tivemos uma gestão que quer ao nível das empresas privadas, quer nos serviços públicos, era muito espartana, muito, num certo sentido até autoritária, porque tinha que impor determinados limites, etc. E nós não víamos nem manifestações de rua, não víamos nada disso, porque as pessoas estavam, objetivamente, com medo do despedimento, com medo que lhes cortassem, e aceitaram de uma forma mais ou menos pacífica, passado 35 a 40 horas, aceitaram cortes salariais, aceitaram tudo isso, sem grandes reivindicações. E depois, paradoxalmente, quando aparece um outro governo, que há quem diga até que foi para além daquilo que seria razoável em termos das concessões, em termos das reversões, etc., acho que era uma questão central, que é o ter passado das 40 para as 35 horas sem discussão política, não é? Claro. Poderia ter sido uma matéria para negociação. Sim, mas eu aí por acaso eu acho que se levarmos a coisa bem acho que foram sérios nessa questão. E foram, e apresentaram isto num programa eleitoral. E portanto, como apresentaram no programa eleitoral, foi sufragado, eu diria, pronto, ok, estava legitimado para avançar. Agora, que de facto o impacto financeiro que tudo isto tem na vida do nosso dia-a-dia, com todos os grupos profissionais a reivindicar ao mesmo tempo, depois torna de facto as coisas muito difíceis. Não terá sido estas greves que, aliás, pela maneira como foram financiadas, a velha questão da dicotomia entre público e privado para que as pessoas sentissem maior necessidade do privado? Sem saberem o que vão correr quando de facto se caminhar para o privado na saúde. Essa é de facto uma das grandes discussões dos tempos modernos e que nos deve levar a refletir e a trazer as coisas de uma maneira muito séria, porque verdadeiramente o que se tem assistido são discussões muito crispadas, muito extremadas, em que hoje já quase se chegou a um ponto de consenso difícil, ou seja, nós temos hoje... Se passa dos professores, não é? Sim, mas eu aqui quando estou a falar da saúde e da dicotomia público-privado, acho que estamos a caminhar num sentido que torna difícil o consenso. No ensino e com os professores, eu acho que apesar de tudo, se calhar porque a dimensão era diferente do ponto de vista do negócio envolvido, embora a corporação professor seja uma corporação muito forte e que envolve muita gente, não é? Mas o que este governo fez, nomeadamente no acabar com os contratos de associação, diminuir drasticamente a participação dos privados naquilo que eram financiamentos públicos, foi uma coisa muito dura para o setor privado, não é? Pronto, e o Estado aí e o setor público, pronto, fizeram valer realmente algumas das capacidades instaladas que tinham de colégios onde visivelmente havia ali uma duplicação,
pode-se discutir, e eu aí também acho que às vezes a discussão para fazer de maneira séria deve-se discutir tudo. E havia sítios onde apareceram colégios privados antes e naquela altura o Estado não tinha presença. E depois à frente, quando a presença pública apareceu, discute-se se fez sentido. Mas a verdade é que, para resumir, na educação fez-se um caminho que fez com que a utilização dos recursos públicos fosse razoavelmente otimizada. Os colégios privados, hoje, não têm praticamente acumulação de professores, ou seja, têm o seu quadro de profissionais próprio, criaram a sua estabilidade, criaram a sua linha de negócio, e é absolutamente legítimo, ou seja, nós temos colégios privados fantásticos, com um nível de ensino extraordinário, e portanto, desse ponto de vista, eu acho que a sociedade já não discute. A saúde é um bocado diferente porque há um... Mexe com todos nós, não é? E não é só mexer com todos nós, porque a educação, num certo sentido, também poderia mexer. O que eu acho é que as corporações envolvidas e os interesses envolvidos são demasiado grandes e depois a não separação de águas, por assim dizer, torna as coisas muito difíceis e extrema às posições. Nós hoje temos posições praticamente extremadas. Os partidos ditos de centro-esquerda defendem cada vez mais um ênfase crescente do setor público e os partidos de centro-direita ou de direita defendem cada vez mais uma orientação para a privatização. Aqui há uns anos atrás discutiu-se a questão da exclusividade dos profissionais, nomeadamente médicos e enfermeiros no setor público. Ontem uma reportagem dizia que muitos dos médicos não queriam a exclusividade. E porquê? Vamos lá ver, se puderem trabalhar em mais que um sítio... Mas é uma das coisas que me gera alguma confusão quando eu ouço, por exemplo, os sindicatos, os responsáveis sindicatos, que dizerem que no final do turno dos enfermeiros chegam exaustos. Como é que eles, chegando exaustos, podem exercer novas funções ou nova atividade durante 8 horas, 4 horas, 8 horas, noutro departamento, noutra empresa, digamos assim? Claro, é uma discussão que devia ser feita. De facto. É uma contraditória. Devia ser feita, sim, é uma discussão que devia ser feita, em particular em grupos profissionais onde até há desemprego, onde se poderia dessa maneira dar oportunidade a outros para poderem exercer o seu emprego, a sua profissão. Agora, muito disto tem a ver com o facto de, ao longo do tempo, se ter criado uma certa ideia relativamente às remunerações, de que são remunerações baixas e que tornam depois, digamos, apelativo a possibilidade de trabalhar noutro sítio, não é? Eu acho que um e outro, o público e o privado, têm espaço. Agora, deveria, no meu entender, haver uma maior clarificação, porque às vezes temos também profissionais que acabam por ter comportamentos diferentes, e isso sim não é muito aceitável, ter comportamentos diferentes no público e no privado. Quando estão no público têm um determinado comportamento, no privado têm um comportamento completamente diferente, além de que aceitam inclusive, nessa acumulação que estavas a falar há bocadinho, aceitam inclusive remunerações mais baixas no privado, quando passam o tempo em reivindicações muito exacerbadas no setor público, não é? Portanto, isso de facto descredibiliza a discussão. Mas a sociedade e os soundbites e a comunicação acaba por não dar a informação adequada e, portanto, nós andamos aqui um bocado perdidos nesta... Não será a comunicação social também uma das grandes responsáveis por este sururu que se sente na saúde, aliás alimentada se calhar por uma comunicação, por benefícios que possam usufruir da atividade privada da saúde, não é? Seguradoras que estão muito... Eu nunca fui defensor de apontar a comunicação social como a causa das coisas. Eu não disse como causa, mas como o meio de comunicação, o meio transmissor de uma informação deturpada, não é? Pois, vamos lá ver. Se tivermos... Eu, por acaso, agora estou-me a relembrar de uma frase do nosso Primeiro-Ministro que dizia que
Nunca ouvi uma reportagem sobre o tempo de espera nas urgências privadas. Nas urgências privadas. Claro. Sim, é evidente que há aqui um tratamento desigual, para dizer de uma forma polida, há um tratamento desigual do que são os serviços públicos e do que são os serviços privados, há um tratamento desigual. Primeiro de tudo, porque são de facto diferentes, não é? Porque são de facto diferentes. O setor público é, por essência e pela sua natureza, universal e portanto, tendencialmente gratuito. Portanto, nós temos que tratar toda a gente, não podemos impedir, e portanto, é uma lógica completamente diferente da lógica do privado, não é? Mas, relativamente à comunicação social, depois o que estamos a passar hoje é que a comunicação social em si mesmo vive momentos de grande dificuldade até financeira, os jornalistas vivem da avidez do imediato, da notícia, até às vezes sensacionalista, e portanto perdeu-se muito, porque depois fazer jornalismo de investigação, bem informado, bem cuidado, custa dinheiro. E hoje os meios de comunicação não dão esse dinheiro aos jornalistas. Eu convivo com muitos deles no dia-a-dia e vejo a dificuldade que eles têm de ter. Somos nós, muitas das vezes, que lhes vamos dando alguma informação. Vão alimentando. Exatamente, alguma informação mais qualificada, com mais substância, para que eles possam fazer o trabalho, porque de facto eles não têm os recursos à disposição, nem monetários, nem de tempo, para poder fazer isso. Está bem, quer dizer, não vamos entrar no campo da comunicação. Hoje a comunicação vive muito de especulação. Pois. Quer dizer, o imediatismo, eu diria mais o imediatismo, o sensacionalismo, sim. Mas vive de audiências. E as audiências depois acabam por... Que as audiências ao Figueiredo, as audiências tratam-se muito antes, as audiências tratam-se na escola. A escola, se nos trouxer gente cada vez mais bem preparada, mais informada, com capacidade de discutir, pode levar-nos a um outro caminho, mas, enfim, ainda não temos isso. Ricardo, mas este governo, relativamente a profissionais de saúde, segundo ele diz, foram criados mais 9 mil postos de trabalho. Agora já até mais, com as últimas admissões. 450 enfermeiros. Quer dizer, o investimento é grande. Falei em 500 milhões de euros para salários destes. Muito grande. E depois reclama-se do investimento no equipamento. Onde é que se vai buscar esse dinheiro? Não é fácil. Eu vivo não? É claro, eu vivo essa dificuldade também no dia-a-dia, porque, em bom rigor, eu sou um caso concreto de um centro hospitalar que foi significativamente reforçado em recursos humanos, sendo que também é preciso dizer o seguinte: há aqui recursos humanos que o número em si não pode ser visto na medida exata, porque com a passagem das 40 para as 35 horas tivemos uma redução de 15%. Mas também é bom dizer o seguinte: já agora nós somos dois economistas e os números a nós não nos enganam assim com tanta facilidade, porque na altura em que houve a passagem das 35 para as 40 não houve redução de pessoal, e portanto esta discussão às vezes passa assim muito facilmente, sem que são aquelas notícias corriqueiras que não vão ao pormenor. Exatamente. Portanto, não vão ao estudo, não vão é claro, é verdade que se separaram com as admissões, ou seja, não houve redução assim direta, como houve agora aumentos de pessoal. Houve uma redução feita de outra maneira. Houve a redução porque não se substituíram as reformas, porque não se substituíram as ausências. Portanto, houve os contratos. Exatamente. Portanto, houve uma redução feita de outra maneira e agora estes aumentos que tendem a compensar de algum modo a passagem para as 35 horas. Enfim, não são um acréscimo de tempo para assistencial. Não é? É mais gente para fazer o mesmo, porque objetivamente cada um está lá menos horas. E depois há circunstâncias às vezes que as pessoas não sabem, mas que limitam muito a nossa vida nos hospitais. Porque um médico que faz 24 horas de urgência, depois a seguir tem direito ao descanso 24 horas, 48 horas. O descanso no dia a seguir. E portanto, acaba por ser menos tempo que ele está ali disponível e, enfim, temos de facto algum recurso. Agora, para responder concretamente... Já agora, só um parênteses. É razoável o médico fazer as 24 horas? A minha opinião pessoal, não.
Portanto, até é um bocado, digamos, contraditório quando se fazem muitas vezes reivindicações de que não pode trabalhar mais tempo do que, porque a lei, e depois fazem-se as 24. É claro que tudo isto tem a ver fundamentalmente com a questão da urgência. E a urgência em si é um problema que está mal resolvido há muito tempo, porque não há maneira de se organizar bem o serviço de urgência com as regras atuais. E isso vem já do tempo das carreiras médicas da doutora Leonor Beleza, e portanto não tem sido possível. Há quem defenda a criação de equipes dedicadas à urgência, que portanto estariam ali o tempo todo, e assim se organizariam as coisas melhor, porque nós vivemos, só para dar um exemplo e para que as pessoas percebam um bocadinho melhor, no nosso hospital, o valor que nós recebemos no nosso hospital, o Centro Hospitalar de Tal Miguel Sousa, que é um dos maiores do país, também é outra percepção que as pessoas não têm, porque nós tratamos 520 mil pessoas, mais de 5% da população portuguesa, em 12 concelhos de 4 distritos. Nós temos, para este ano que estamos agora a trabalhar, temos cerca de 100 milhões de euros de orçamento. E dos 100 milhões de euros de orçamento, pouco mais de 10% se refere à urgência. Ou seja, o valor que nós recebemos para o serviço de urgência é de cerca de 10% do orçamento. Os custos associados são muitíssimo mais. O que é que acontece? O setor da urgência é sempre deficitário dentro dos hospitais, porque é fundamentalmente coberto à custa de horas extras. Porque não é possível ter médicos com horário normal a cobrir 24 horas, 365 dias. E é todo este emaranhado de regras que condiciona muito a nossa capacidade de gestão. E, em particular, o serviço de urgência rebenta com tudo. Não só rebenta do ponto de vista dos custos, porque, como digo, é um setor altamente deficitário e que, enfim, traz grandes dificuldades financeiras, como depois do ponto de vista organizativo. E, além do mais, até da percepção do cidadão. Da qualidade do serviço. Exatamente, porque é o sítio, eu falo pelo meu hospital, é o sítio onde as pessoas mais tendem a criar ruído, a fazer comentários menos positivos, porque de facto é um sítio mais difícil de se lidar. Porque nem sempre é possível ter uma equipa à espera do doente que vai lá chegar. Até porque depois chegam doentes a qualquer hora e qualquer momento. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo muito simples, eu no último fim de semana, nós estávamos, e temos acompanhado com muito detalhe sempre a afluência à urgência, porque isso condiciona muito depois a resposta que damos, e nós, do sábado para domingo, por exemplo, nós estávamos relativamente tranquilos em relação ao movimento, e às 8 da noite o médico que estava a sair da urgência disse-me, vou embora tranquilo porque isto está tudo calmo. No dia a seguir eu tinha uma avalanche de gente lá à espera de ser atendida, porque durante a noite tivemos, e quando me sai a estatística de manhã, eu vejo que naquele período foram atendidos 8 doentes com prioridade vermelha e 55 laranja. Portanto, muita gente. Quando entra muita gente e com esta severidade. E muita gente para esse tipo de porque o vermelho tem necessariamente que ir para a sala de reanimação. E, portanto, há um conjunto de recursos que é preciso alocar ali que torna tudo muito mais difícil. Nós temos, além do mais, nós estamos a usufruir dessa vantagem, e o Norte é um bom exemplo desse ponto de vista, como noutros que o Norte dá cartas significativas, que é o trabalho que nós estamos a fazer junto dos nossos cuidados primários, os centros de saúde, os ACES, etc., é extraordinário. Nós temos vindo com isso a reduzir significativamente a que vocês têm com... extraordinária. E diga-se de passagem, ao contrário do que às vezes se diz, os centros de saúde, os cuidados primários, fazem hoje um trabalho extraordinário, pelo menos o exemplo que eu tenho ali, dos meus, e tenho 3 centros de saúde, um com sede em Lousada, outro em Penafiel e outro em Amarante, e fazem um trabalho verdadeiramente extraordinário, porque já não é o médico de família, aquilo que há uns anos atrás se desconsiderava, e os médicos do hospital às vezes tinham aquela tentação de considerar os médicos de família como sendo de segunda, que não sabiam bem a forma como referenciavam os doentes, o diagnóstico. Hoje isto está tudo mudado. Eu tenho dito muitas vezes dentro do hospital que temos muito a aprender com os profissionais dos cuidados primários, porque eles fazem um trabalho fantástico, e isso tem significado que nós somos um bom exemplo ali em indicadores que são cada vez mais valorizados em termos da avaliação que se faz da saúde. Por um lado, somos dos poucos hospitais do país onde temos alguma redução na afluência à urgência. Nos últimos tempos estamos a sentir alguma redução na afluência à urgência e, simultaneamente, redução dos doentes azuis e verdes. Os tais doentes
com gravidade menor e que, teoricamente, nem deviam ir à urgência do hospital e que muitas vezes vão. Mas fruto deste bom trabalho que temos vindo a fazer com os cuidados primários, e é bom que se diga, eu tenho cuidados primários com centros de saúde abertos ao sábado e ao domingo, temos centros de saúde abertos em Paredes, em Penafiel, Lousada, temos centros de saúde ao sábado e ao domingo. E, portanto, isso melhora muito o atendimento às populações. E as populações têm muito a ganhar com isso. Têm a ganhar confiança, ou seja, têm que perceber que ali é mesmo a primeira linha de... Uma das coisas que se fala dos hospitais é que são, de facto, um centro de bacteriologia, não é? Sim, o hospital não é um sítio para se ir. É um sítio pouco recomendável para se ir. Carlos, uma das coisas que se falava aqui, ainda não falámos aqui sobre o investimento que estávamos a tentar falar quando falamos nos funcionários. Uma das coisas que se discutia, que se vem discutindo há anos, é a questão da integração da informação no sistema central de medicina, ou seja, quando eu vou a um hospital, o médico saber todo o meu historial, quem é o meu médico de família, isso está em... Está hoje muito melhor do que já esteve. Sim, está hoje muito melhor do que já esteve e às vezes... Isso também é uma queixa que é perene, não é? Claro. Que é a questão da informática, que não funciona bem, que os sistemas... Eu com a minha... Como eu costumo dizer, com o meu otimismo crónico, eu sou sempre levado a ver a face positiva da coisa. E a face positiva da coisa é esta. Estamos hoje, como dizia há bocadinho, muito melhor do que já estivemos. E é de facto notável o percurso que tem vindo a ser feito de integração da informação. Eu hoje tenho a informação do meu hospital, está disponível para todos os centros de saúde, ou seja, toda a gente pode aceder à informação que está no hospital. Estamos perfeitamente em rede e ligados. Claro que depois temos os outros problemas, mas isso temos nós, como tem qualquer um em casa, etc. Nós temos uma largura de banda, porque os dados hoje são cada vez mais de uma dimensão gigantesca. Vocês imaginem... É por isso que já fala em gigas, não se fala claro, em megas, não é? Terabytes. Não é gigas, é terabytes. Não é? Porque o problema é... Eu não consigo, vamos lá ver, eu para integrar no processo clínico, e eu hoje sou, e isto digo com muito orgulho, sou dos hospitais mais desenvolvidos do ponto de vista dos sistemas de informação e desta simplificação de processos. Nós já não temos processos em papel a circular dentro do hospital. E estamos a fazer inclusive o caminho de acabar com o papel nas áreas administrativas. Eu queria ver se daqui a 2, 3 anos dentro do hospital as reuniões do Conselho de Administração se fazem sem papel, com computador e a ata a sair no fim da reunião. Vamos deitar muitas árvores abaixo. Não é? Pronto. Mas isto dito assim parece fácil, mas nós sabemos bem o calvário e a via sacra burocrática que temos que viver. Mas para dizer que, de facto, o caminho que nós fizemos do ponto de vista informático foi notável e hoje os médicos têm acesso à informação em qualquer sítio. Mas nós hoje, e por exemplo o meu hospital continua mais uma vez na vanguarda, a receita que o médico passa vai para o utente, para o telemóvel. Não há receita em papel. Embora não se mantenha o papel, ainda há alguns hospitais ou centros de saúde que mandam... Sim, mas é uma questão de opção. Uma questão de opção. Porque aí também vai um bocado das lideranças. Nós houve um dia em que, com muita ousadia, tirámos 25 impressoras da urgência, num dia só. E, portanto, foi preciso falar com os profissionais. Significar que aquilo não era tão útil quanto se pensava, não é? Claro, mas isto passa por mudanças de comportamento, não é? Porque às vezes na conversa com os profissionais surge esta ideia. A tecnologia em si não é obstáculo, porque o homem já aterrou na Lua em 69, não é? Portanto já há muito que a tecnologia está disponível. Carlos, investimentos. Temos os equipamentos, durante os últimos 8, 9 anos, tem havido pouco investimento. Muita dificuldade, de facto. É uma área onde é preciso que... Mas lá está. O cidadão comum não pode, também depois, acusar e fazer de conta que os investimentos são gastos e que aquilo é dinheiro que se atira para ali, porque este é o problema que nós vivemos muitas vezes. É que se o cidadão tem necessidade ele próprio de ir ao hospital e precisa de fazer um TAC ou uma ressonância, ou o que seja, ele percebe a importância.
quando aparece uma notícia no jornal a dizer que foi feito um investimento de, muitas das vezes se tende a... Aliás, E deixa-me dizer já agora ao Figueiredo uma outra coisa que é também uma dificuldade enorme na comparação do público e o privado, em que nós, quando estamos no setor público, e eu também, quer dizer, eu quero dizer isto porque eu já fui muitas vezes gestor do setor privado e, portanto, eu sou o gestor das circunstâncias. Eu, neste momento sou um gestor público, mas também já fui um gestor do setor privado. Já estive na Altice, já estive no Grupo Amorim e, portanto, eu percebo bem qual é a lógica do privado. E sei bem, por isso mesmo, o que são as dificuldades acrescidas que nós temos quando estamos no público. Eu posso-te dar um exemplo, que é uma coisa que o cidadão comum não entende e acha completamente impossível de acontecer. Mas eu cheguei ao hospital em 2016 e estava já tinha sido feito um concurso concluído para a compra de uma nova TAC. Custava à volta de 300 mil euros. E estava adjudicado. Estava escolhida a empresa e tinha sido decidido. Acontece que a outra empresa que concorreu contestou o concurso. E de contestação em contestação foi sempre andando e só há cerca de 3 meses atrás é que no último recurso o Tribunal disse o hospital tem razão, pode prosseguir com o concurso. Sabes o que aconteceu? O modelo de ataque que estava naquela altura completamente ultrapassado. Não existe. Está descontinuado. E portanto, e agora? Já custa 500 mil. Não posso, tenho que começar tudo do zero. Pois. Porque o processo foi ao ar porque não tenho o equipamento que estava no objeto. Só para dizer que de facto. No privado nada disto podia acontecer, não é? Mas eu por acaso, e eu vou falar aqui de uma pessoa que tu conhecestes bem, que foi o Salário Alegre, que uma vez me disse que andou com para trás e para a frente e que chegou à conclusão de que comprar um TAC para o hospital ficava muito mais barato que estar a fazer no exterior. E isto é uma realidade. Sim, muitas vezes é verdade. E porquê é que o Estado, porquê é que o público não utiliza estes mecanismos? Aliás, quer dizer, vê-se na questão das análises clínicas, vê-se nas questões das radiografias. Porquê é que o Estado não utiliza muito estes meios? Embora, quer dizer, isto também seria o harakiri do privado, não é? O privado, na minha leitura, terá sempre espaço. Agora, também é bom que se diga o seguinte, um negócio, qualquer que ele seja, e a saúde, na parte do privado, não deixa de ser um negócio. Todos os negócios, e outra vez fazendo apelo à nossa formação de economistas, o negócio parte sempre de duas coisas fundamentais. É ter clientes e ter profissionais próprios. Porque não há nenhum negócio que funcione sem clientes e sem profissionais. E muitas das vezes o que acontece no setor privado da saúde, em alguns casos já começa a haver, mas ainda não é um setor onde tenha os seus clientes e os seus profissionais. E isso faz depois toda a diferença, porque acaba por criar a tal mistura de interesses que torna as coisas muito difíceis, não é? Nós temos alguns setores que estão completamente capturados. O Estado tem alguns setores que está completamente capturado. O Estado dificilmente consegue hoje contratar radiologistas. O Estado dificilmente consegue olhar a área da hemodiálise internamente. Portanto, há algumas áreas. A área da anatomia patológica começa a ser extraordinariamente difícil de lidar dentro do setor público, porque ao longo do tempo não foi cuidada a área da formação de profissionais, a área da integração deles enfim, isto... Não, e às vezes quando se criou, quer dizer, eu lembro-me da equipa da hemodiálise de nefrologia do São João, quando queriam criar um grande centro de hemodiálise aqui em Valongo, foram pura e simplesmente aconselhados a não prosseguirem por outros interesses, se calhar. Claro. Está ligado a saúde, não é? A saúde tem muitos, e vamos lá ver, e os interesses não são maus, desde que sejam legítimos e desde que sejam interesses razoáveis e tal, não é? Não, mas quer dizer, como compreender o que se passou hoje no Hospital de Braga, não é? Sobre a gestão privada, que o Grupo Mel diz que quer sair do hospital. Ou seja, os valores que o Estado lhe apresenta, que são os valores médios do setor, o Grupo Mel não aceita. Não aceita porquê? Não aceita porque... Esta realidade nós já a vimos, só que foi mais a sul. Foi no Amadora Sintra. No Amadora Sintra, não é? O Amadora Sintra já passou há uns anos por esta situação. Um déficit de 80 milhões de euros, portanto, não é? E o problema disto é... Ou seja, a gestão privada não é assim tão boa. Tem os seus méritos, sobretudo, mas lá está. Mas tem os seus méritos. Desculpa lá, mas também o
Braga foi muitas vezes acusada de não aceitar alguns doentes. É verdade. Mas com mais. É verdade, e pagou multas por isso. Portanto, isso é verdade. Agora, a questão é, o privado tem méritos, e eu digo, eu tenho vindo a competir de uma forma saudável, de dizer assim, com duas PPPs que fazem parte do nosso grupo de hospitais, que é Cascais e Loures, e visivelmente eu não tenho conseguido acompanhá-los em alguns parâmetros. Não é porque a gente não queira fazer, é porque eles têm regras de funcionamento que os beneficiam, que são muito melhores. Porque eles não têm, por exemplo, eles precisam de um médico. Eu, quando preciso de um médico, tenho aquela via sacra toda para fazer, burocrática, e com a grande probabilidade de chegar ao fim e não ser bem sucedido. Enquanto eles precisam de um médico, no dia a seguir contrataram. Portanto, eles têm capacidade de resolver os assuntos de uma forma que eu não tenho. E esses méritos do privado existem, estão lá. Braga, em particular, tem uma grande vantagem também, é um hospital novo, com condições logísticas extraordinárias. Mas o problema é quem vai pagar depois o médico que ele contratou em Cascais? Ou... Não, mas vamos lá ver. Se for pelos preços que foram a concurso... Não, eu estou a dizer, tu vais ao concurso, tu tens que fazer um concurso para admitir. Cascais privado não precisa desse concurso, admite. Não é? Mas nós vamos ter que pagar aquele... Não, necessariamente, porque se a concessão foi feita por um determinado valor e é um valor ajustado. Agora, o problema põe-se naquilo que tu estavas a falar há bocadinho. É que quando chega ao fim da concessão e eles dizem que não querem continuar por aquele valor, é porque o valor não chega para determinado serviço. E depois a discussão põe-se, como já se pôs no Amadora Sintra, é uns a dizer que o Estado lhes deve dinheiro e o Estado a dizer que não lhes deve dinheiro nenhum porque eles é que têm que prestar aquele serviço. E, portanto, as PPPs têm aqui alguma necessidade. Eu penso que para já também não haverá assim muitas condições para fazer muito mais PPPs no contexto político atual, não é? Mas o Governo tem assumido que vai construir mais 5 hospitais nos próximos... Mas não em PPP clínica, é na gestão das instalações, portanto, que é uma coisa completamente diferente. Não é? Olha, Carlos, eu este ano, ou é dos meus ouvidos, ou é da minha televisão, não tenho ouvido assim grandes parangonas sobre o surto de gripe. Embora aqui ou acolá se queira trazer à colação, não sei. O que é que se passa hoje? O que é que se passou no Não tem havido, obviamente, as mesmas afluências e as mesmas acumulações de doentes dos anos anteriores, porque de facto o clima tem estado melhor, o surto de gripe não tem sido tão agressivo, isso é uma coisa mais ou menos consensual. Agora tinham andado a querer reclamar que já existia há uma semana. Sim, depois vem a parte da comunicação, ou seja, parece que há uma vontade grande que venha mesmo, não é? Parece que estão mesmo a pedir, então, mas a gripe aparece ou não aparece? Portanto, quando devíamos estar a defender os projetos positivos que se fazem, etc. Porque eu acho que não é bom, eu acho que deviam todos ficar contentes se não houvesse gripe. Mais do que estar agora preocupados à espera de saber o dia em que ela vem, era dizer assim, felizmente não tivemos gripe. Esse devia ser o objetivo principal. Então quer dizer que o Projeto Nacional de Vacinação foi um projeto com sucesso? Aparentemente sim, embora não haja ainda, nesta altura, capacidade de dizer se há uma causa direta, ou seja, se o processo de vacinação teve a ver, porque não é só uma questão nacional, ou seja, em termos internacionais... muitas vezes é transportada do exterior. Pois, ou seja, o clima e os vírus que estão este ano em circulação, aparentemente não são daquees que... Estão agressivos. Exatamente. Uma das últimas notícias no setor de saúde, o que é um bocado preocupante, é a questão da natalidade, da mortalidade. A natalidade também, isso não é preocupante, pelo contrário. A natalidade devíamos enfim, o crescimento é pequeno. Mas apesar de tudo já é um crescimento. Mas uma preocupação é a taxa de natalidade infantil. Foram mais de 60 crianças. Foram mais de 60 crianças. Há alguma razão objetiva que se possa... Eu não tenho capacidade para dizer isso. Porque, por acaso, ainda a Direção-Geral de Saúde não apareceu... porque ainda é uma coisa muito recente, os dados ainda são muito recentes e, portanto, penso que ainda não haverá uma justificação, digamos, concreta para isso. Enfim, são 60 casos, não sendo assim um número muito grande, mas também quando estamos a falar de taxas
de 3 por 1000, também estamos a falar de taxas muito pequenas, que qualquer pequeno, embora aqui 60 é um número significativo, ou seja, em 280, 60 é um número significativo. Sim, é preciso ver o que é que se passou com isso. E para mim interessa-me particularmente porque é uma área onde nós, enfim, temos taxas de natalidade acima da média nacional, porque é uma região onde a população é razoavelmente jovem ainda, e portanto temos que estar atentos e também, aqui é uma área onde vamos dinamizar a atividade nestes próximos tempos. É importante saber, mas não se sabe, é importante saber as razões que estiveram na origem de um crescimento desta taxa, porque nós estamos com necessidade de ver a população jovem crescer. E isso não Pronto, vai... há ali dois fatores que apontam assim como razões primeiras, nomeadamente umas que as mães são cada vez mais tardias e, portanto, isso tem um efeito ali que pode ter alguma coisa a ver, e a outra tem a ver também com as influências eventualmente decorrentes das fertilizações in vitro, da procriação medicamente assistida, que, enfim, não sendo o processo natural, podem às vezes trazer aqui algum efeito, mas não está clarificado. O que esteve na ordem do dia foi a ala pediátrica de São João. Exatamente. Que é um projeto de há uns anos, esta parte, mas que nunca teve os efeitos, porque também houve ali uma intromissão privada, uma certa confusão. Como diz o povo, o que nasce torto tarda nunca a ser direito. Eu quero acreditar que depois do esforço de tanta gente, depois do esforço tão abrangente para que aquilo avance, que durante este ano haja condições de alguma evolução. Mas, pronto, foi de facto um processo que teve uma das coisas que me preocupou neste processo todo foi, e nós tivemos um bocado nessa discussão há uns anos atrás, foi quando foi criado o Centro Materno Infantil, não é? Porquê é que não se previu uma ala pediátrica de oncologia para as crianças? Pois, eu não sei o detalhe, ao certo, não acompanhei, por isso também entrar em discussões detalhadas. Porque era uma questão que estava na altura em discussão. Eu percebo o tema e já ouvi isso. Eu percebo o tema e já ouvi muita gente a discutir sobre isso. Eu confesso que não tenho não sou exato. Era uma coisa que seria razoável. Era uma possibilidade. Embora São João, de facto, seja um centro de investigação muito interessante. Sim, e assim como ali ao lado também haveria o IPO. Mas vamos lá ver, há coisas às vezes que têm razões que não são assim tão lineares. Porque, por exemplo, nós temos aqui à volta, nesse tema como noutros, nós temos à volta, sei lá, serviços muito diferenciados em determinadas especialidades, por exemplo, a cardiologia, em Gaia. Também já houve tempo em que se discutia se fazia sentido investir muito em determinados serviços quando temos outros, São João. Da mesma maneira que a urgência do Santo António também já esteve em causa. A urgência de Gaia é hoje uma referência exemplar. Sim, mas o que eu quero dizer... Porque investiram de facto na... Claro, e os profissionais lá sempre fizeram um trabalho. Especialização, não é? Aliás, às vezes até nós, a título de caricatura, dizíamos, quando chegávamos à cardiologia, entrávamos no Kuwait e passávamos para o serviço ao lado, estávamos no Iraque, não é? Portanto, porque era de facto ali uma diferença muito grande. Mas para dizer que às vezes estas coisas das reorganizações dos serviços são fruto de circunstâncias do momento. Eu lembro-me que houve uma discussão em tempos acerca da urgência do Santo António, porque também houve em tempos quem defendesse fechar a urgência do Santo António. Agora, o que acontece é que, quando se olha para aquilo com cuidado, percebe-se que um hospital daqueles sem urgência morria, não é? Porque é um hospital que tem necessidade e depois tem serviços de excelência lá dentro que vivem muito dos doentes que chegam pela urgência. E, portanto, também não... Há coisas que nós não podemos trazer só aquela visão meramente economicista, não é? Carlos, uma das que já falámos, uma das coisas que tu investiste um bocado de ti foi na humanização do hospital, para além do... Eu não investi, estou a investir, não é? Uma das áreas foi também muito relevante, foi o pé diabético, também uma coisa que... Somos o melhor hospital do país no resultado do tratamento do pé diabético. É uma das coisas meritórias, porque de facto aconselha, analisa e aconselha às pessoas que têm
problemas diabéticos. Mas vamos fazer as palmilhas lá dentro, Sim, internamente. Também soube disso, de facto é adaptadas ao pé de cada paciente. De cada paciente, é uma coisa que de facto... Isto é muita humanização, porque de facto a pessoa sente-se um bocadinho mais acompanhada. Isso é verdade, só lá indo e percebendo, falando com as pessoas. Que se vê o que é isso, não é? Porque é um projeto interessantíssimo. E há outra coisa que eu gosto de meter ao hospital, quando lá vou, felizmente poucas vezes, mas quando lá vou, é ver os especialistas falarem sobre a sua área de especialidade numa televisãozinha que vocês lá têm e que passam... Eu não gostei desse termo da televisãozita. Aquele canal interno que não está, exatamente. Aquilo não está. E é engraçado porque tocaste bem. Não, eu estou a brincar. É curioso chamares isso aqui à conversa pelo seguinte. Essa foi, há mais de 10 anos, um verdadeiro projeto também para a humanização, ou seja, os profissionais fazerem aconselhamento, passarem mensagens, fazerem ensino em saúde também. Pedagogia, muita pedagogia. Que nós agora estamos a robustecer esse projeto com conteúdos novos, com novas abordagens, e portanto aquilo está a ser. E mais, esse projeto foi tão interessante que tem inclusive duas evoluções. Mas é que eu não vejo em lado nenhum. Pois, mas nós chamamos ali o canal TV. E é um canal que nós usamos, por exemplo, na festa de Natal do hospital, que nós chamamos de Natal dos Hospitais lá, o espetáculo é feito lá com rádios locais e com televisão local, é feito no auditório do hospital, com os miúdos que vêm das escolas, enfim, uma coisa extraordinária, e depois é transmitido para todos os quartos do hospital onde os doentes podem assistir àquilo também. E, portanto, verdadeiramente é isso. E depois temos uma outra coisa que também fomos pioneiros e agora recentemente foi adotada pelo Ministério, e eu julgo que é uma ideia interessante, que é nós temos uma coisa que entregamos postais digitais, entregamos postais digitais, enfim, cada um pode de sua casa, tem lá um familiar, um amigo internado e pode personalizar um postal, mandar, e o nosso Serviço de Relações Públicas recebe, mete no envelope e vai lá entregar ao doente o postal. E, portanto, são coisas que, lá está, não custam muito dinheiro, mas fazem a diferença, verdadeiramente. O projeto de humanização que temos aqui em curso visa várias coisas. Nós vamos querer celebrar o aniversário dos doentes lá dentro, com bolo, com o que seja, com os familiares dentro das regras possíveis, ou seja, porque vai haver doentes que provavelmente não terão essa capacidade. Claro. E, portanto, quando for possível, trazermos um momento de participação ativa na vida das pessoas. Olha, Carlos, se a memória não me falha, uma das primeiras coisas que fizeste quando lá chegaste foi limpar um bocado as paredes do edifício. Agora é necessário outros investimentos, nomeadamente maquinaria, o próprio interior, limpar as paredes bem gostava, mas não era limpar. Nós tínhamos mesmo um projeto de eficiência energética que tínhamos aprovado à candidatura, com 5 milhões de euros, era das maiores candidaturas ali da região. Eu digo era, porque já esteve aprovada, e portanto eu espero agora que ao nível do Ministério das Finanças seja retomado o projeto, porque seria para mim uma frustração que depois do trabalho para se fazer a candidatura aprovada em tempo recorde e de um valor muito significativo, nós acabássemos por ver aquilo ir por água abaixo. Eu acredito que vai imperar o bom senso e o projeto vai. E aí sim nós vamos fazer revestimento das fachadas todas, substituir as janelas, ser dos maiores produtores fotovoltaicos, ter a iluminação LED. Porque é que não se compreende que com aquela área toda exposta... Claro, mas é exatamente isso. Nós temos tudo isso feito e aprovado a candidatura. Só que, como os fundos comunitários não davam a fundo perdido e era reembolsável, o subsídio era reembolsável em função do ganho, portanto o Sr. Ministro das Finanças entendeu que aquilo, como vai ao déficit, devia ter uma abordagem diferente. E, portanto, estamos à espera da avaliação. Eu quero acreditar que este ano ainda vamos ter notícias novas a esse respeito. Relativamente à pergunta que fizeste dos equipamentos, nós estamos, de facto, carentes de investimentos. Não é? Portanto, nós já estamos a falar de investimentos que são camas, por exemplo. Porque ninguém imagina que um hospital que nasceu há 17 anos continua a trabalhar com as mesmas camas há 17 anos. Porque vocês sabem o que são camas de hospital com doentes e entra e sai todos os dias. E, portanto, de facto, as rodas não rodam, os rodados não sei o quê. Portanto, vamos fazendo substituições graduais, mas é evidente que estamos carentes. Uma das coisas
que mais me preocupa em termos de análise é nos hospitais haver uma significativa falta de cadeirinhas de roda para transportar os doentes de um lado para o outro. Depende, há casos mais, outros menos. Vamos lá ver, no meu hospital, eu acho que temos... Normalmente as cadeiras de rodas são relativamente baratas. Sim, mas muitas das vezes não é a questão do valor, umas desaparecem. Vamos lá. Há quem se exponha a esse... Há quem se exponha a coisas... Esse desígnio. Há quem se exponha a coisas piores. Há quem se exponha a levar, por exemplo, os suportes dos chuveiros das casas de banho. Há quem se exponha a levar coisas... Os bens públicos, e por isso é que muitas das vezes a sociedade não tem um nível de educação ainda que permita uma defesa inequívoca dos bens públicos, não é? E portanto, nós esse é um aspecto que temos que fazer. Agora, a questão das cadeiras de rodas, para mim, eu acho que é sempre difícil em momentos de pico. Por exemplo, as macas é outro aspecto difícil quando há picos, porque os bombeiros chegam lá com as macas e têm às vezes que esperar ali, portanto é mais Podemos difícil. estar preparados para 1000 quando a média é 100. Claro. Portanto, isso é sempre muito difícil até de fazer estimativas, não é? Porque os picos... A estimativa é possível fazer-se porque também isso Vocês sendo verdade, e há o histórico. Não. Mas está bem, mas falaste aqui, não é? Mas não posso estar preparado mas não muda muito. O Dr. Salário Alegre, com quem eu aprendi muito também, já me dizia nessa altura que fazemos as análises com períodos de 15, 20 anos e não fugimos muito daquilo que já era. As urgências continuam, e é outra coisa que também é muito importante, e a população às vezes devia fazer esta reflexão. Nós somos acusados nos hospitais porque não temos capacidade de resposta para as urgências e aquela afluência. Agora pergunto eu, de uma forma assim muito, muito transparente, fará algum sentido que às segundas-feiras haja uma acumulação tão grande de gente na urgência? A urgência supostamente devia ser só para quem está mesmo doente. Não há nenhuma razão de calendário que faça com que as segundas-feiras tornem as pessoas mais doentes. Tem que ir ao futebol. É outra coisa que não é doença. É outra coisa que não é doença. Claro. E é por isso que valia a pena, às vezes, também, que estas reflexões fossem feitas de forma transparente. Porque também ninguém quer fazer a discussão no ponto certo. Porque é incómodo, porque é desconfortável, porque é desagradável. Mas, verdadeiramente, também não é muito justo que depois sejamos permanentemente acusados disto quando os fatores são... Carlos, uma das críticas que se fazia no passado, não sei, acho que agora que se baixam muito, é a questão dos custos de consumíveis, que era sempre uma fatia a crescer. Hoje, consumíveis, o que é que estamos a falar? Estamos a falar das compressas, dos pensos, não sei. Isso tem muito pouco significado. Mas isso tem estado a ser controlado? Sim, eu no meu caso concreto sou dos hospitais com melhor custo padrão. Sim, isso não tem significado. Nós somos o hospital com o melhor custo padrão por doente tratado nos hospitais do nosso grupo. Portanto, eu desse ponto de vista nem tenho grandes dificuldades. Mas, em geral, é preciso também perceber o seguinte. Às vezes estamos a fazer a discussão da farinha, do farelo, esquecemos da farinha. Verdadeiramente o que conta nos hospitais como custos é recursos humanos, que são mais de 50% do custo, e depois medicamentos. Portanto, são os fatores mais significativos. O resto depois são coisas mais ou menos acessórias e que, claro, que todas elas têm que ser geridas. Eu, quando estou preocupado em diminuir fotocópias, em diminuir tudo o resto, não estou a olhar ao essencial, é só mais cultural, etc. Mas o grosso dos custos estão efetivamente nos recursos humanos e nos medicamentos. E aí é difícil uma pessoa ter... É mais difícil, mais rígido. E de facto não é fácil. São áreas com grande poder de negociação. E portanto, onde não é. Mas também. Aliás, o medicamento tem vindo a crescer, o custo do medicamento. E só pode crescer, vamos lá ver, porque as empresas que investem, as empresas do setor dos medicamentos, também que investem anos a fio na descoberta de novos fármacos. Agora, é preciso saber se são verdadeiramente novos fármacos para novas abordagens ou são as mesmas para resolver os mesmos problemas. E, portanto, essa discussão é preciso ser feita. Agora, nas doenças, naqueles casos de novos medicamentos, etc. Portanto, há coisas que são caríssimas e que, pronto, de facto, se justificarem o tratamento, é preciso olhar para elas de outra maneira. E estamos a falar de medicamentos que às vezes custam milhares de euros. Muitas dezenas de milhares de euros por doente. Eu fiquei assustado com o custo de alguns tratamentos de alguns doentes. Que dezenas de milhares de euros por doente. Exatamente. E, portanto, às vezes nós não temos noção
do que é que estamos a falar, não é? Bem, o SNS e a Garantia Universal é um bem inestimável e que é um pouco como o ar, não tem essa noção, é um pouco como o ar que se respira. A gente só percebe bem a importância quando falta. Eu acho que os portugueses não têm bem essa noção. E eu acho que uma conquista como estas, que garante um serviço desta qualidade, que é dos melhores do mundo, nós não temos muitas áreas. Temos hoje o futebol nos últimos anos, que de facto tem sido um setor muito interessante do ponto de vista do resultado para o exterior. A saúde é também muito. Carlos, houve uma coisa que não falamos, e que eu gostava tanto de ter falado, mas o tempo está a chegar ao fim e não vai ser fácil, nem é possível. Mas como é que estás a ver, assim, em breves palavras, a nova lei de bases de saúde que está em discussão? Esta dicotomia, claro, é o que privado-público, que eu falava há bocadinho. Acho que corremos o risco sério de se terem extremado as posições de uma tal maneira que não seja possível fazer o tal consenso que todos desejaríamos, porque numa área como a saúde, quanto mais consenso houver, melhor. E corremos o risco, de facto, de uns por um lado e outros por outro, estarem a extremar posições que tornem as coisas depois um bocado difíceis. Carlos, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por esta bocadinho de conversa. Foi um gosto muito grande. E até breve. Até breve. Porque estas coisas, as questões da saúde são sempre matéria de discussão. Obrigado. E é preciso falar com quem sabe. Muito obrigado. Um abraço grande. Obrigado.